Olá, como é você? Tudo bem? Espero que você esteja vivendo aí um momento top, um momento bem bacana, porque há uma vida, né, maravilhosa para você viver, há uma vida maravilhosa para você desfrutar dela. Basta você saber fazer as suas escolhas. Certamente, se você fizer escolhas erradas, vai vir tribulação, vai vir sofrimento, né, sobre você, mas abrindo mão dessa vida errada e optando por aquilo que é certo, certamente você vai viver uma vida maravilhosa, ok? Mas citando aqui, né, Mateus 7, versículo 6, onde que Jesus supostamente disse para os seus discípulos não dar pérolas aos porcos, e também citar aqui João capítulo 8, versículo 32, onde Jesus teria dito que conhecereis a verdade vos libertará. Onde Jesus teria dito, né, ali no pátio do templo, para aqueles que estavam ali dando crédito a ele, essas palavras, né, eram pessoas religiosas que estavam desapegando do sistema religioso que imperava na época e que estava encontrando, né, uma nova perspectiva de vida em detrimento da vida religiosa que até então eles se sentiam obrigados a se submeter a ela. O que eu pergunto aqui nesse momento é o seguinte: quem que está enquadrado ou se enquadrando nessas duas passagens? Seria aqueles que seguem a tradição religiosa atual, que não estão lançando pérolas aos porcos? Ou seria aqueles que passam uma informação mais precisa, uma informação baseada na própria Bíblia, de que os relatos eles são equivocados ou eles se equivocam de maneira muito frequente quando comparamos a informação de um autor com outro. A Bíblia, de maneira nenhuma, foi escrita, por exemplo, no tempo de Moisés. Então, a história, né, relacionada a Moisés pode ser uma história fantasiosa. Tudo atribuído a Moisés pode ser fantasioso. Por quê? Porque a própria Bíblia nos revela que os escritos atribuídos a Moisés começaram a serem escritos provavelmente uns 300 anos após a sua morte, que só ali por volta do século V a.C. é que foi concluído o que nós temos hoje a respeito de Moisés. Então, centenas de anos se passaram até que aquilo começou a ser escrito a respeito de Moisés. É bem provável que a história de Moisés seja uma história fantasiosa, para poder unificar o povo de Israel em torno de uma crença, em torno de uma religião. A própria Bíblia nos revela isso. E quando você rejeita esse conhecimento, você não estaria se levantando contra as palavras de Jesus, de João capítulo 8, versículo 32, onde ordena que você deve conhecer a verdade? Quando você, por exemplo, ataca uma pessoa que traz uma informação como essa, você questiona, você ataca, você não estaria pisando em pérolas, como diz Mateus capítulo 7, versículo 6? Porque a própria Bíblia revela que há erros, que há equívocos, que há fraude nesse ensinamento bíblico que andam disseminando por aí. Como, por exemplo, a sua Bíblia diz em Lucas, no capítulo 24, que Jesus subiu ao céu no mesmo dia da sua ressurreição, enquanto que Mateus, por exemplo, diz que ele subiu ao céu 40 dias depois. Mateus diz que Jesus nasceu nos dias de Herodes e que ele foi perseguido por Herodes. E para escapar da morte, ele teve que fugir, né, rapidamente, repentinamente, traumaticamente para o Egito, porque senão Herodes ia matá-lo. E viveu lá no Egito até a morte de Herodes. Ora, Mateus dá no mínimo um erro em relação ao nosso calendário, no mínimo um erro em relação ao nosso calendário de 4 anos. Enquanto que Lucas diz que ele nasceu quando Quirino era governador. Quirino se tornou governador 6 ou 7 anos depois da datação inicial do nosso calendário. Isso dá uma diferença de, no mínimo, 12 anos de diferença para a datação do nascimento de Jesus. Como, então, a Bíblia pode ser inspirada por Deus para marcar duas datações para o nascimento de Jesus?
teria o mesmo espírito inspirado as duas pessoas a se equivocarem? Mateus diz que Jesus foi visitado por reis magos na mesma noite em que José fugiu para o Egito, enquanto que Lucas diz que ele não fugiu para o Egito, que ele foi consagrado no 8º dia e foi morar em Nazaré. Que duas histórias completamente diferentes. Fazer vista grossa a essas coisas não é idolatria? Fazer vista grossa a essas coisas não é ter a Bíblia como um símbolo de idolatria? Ou seja, não importa o que está escrito lá, importa é o que a tradição me diz. E em Mateus 24, por exemplo, quando fala que um será levado e o outro será deixado, e andam disseminando por aí que isso aí está se tratando de um arrebatamento físico a qualquer momento. Enquanto que a própria Bíblia, em Lucas, no capítulo 21, se não me falha a memória, ela relata que não está se tratando de arrebatamento nenhum, e sim que os romanos levariam um cativo, ou seja, levariam para a escravidão e deixariam o outro em Israel. Nas duas passagens está claro, está evidente que eram coisas relacionadas a fatos que aconteceriam naqueles dias, naquela geração. Jesus sempre disse que o fim chegaria naquela geração. Eu tenho citado aqui Mateus 10, 23. Não visitareis tua cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem, sem que eu venha. Já citei aqui Mateus 16, acho que versículo 28. Muitos dos que aqui estão não experimentarão a morte sem que eu venha. Já citei aqui Mateus 24, 34, onde que diz que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Fazer vista grossa a essas coisas é idolatria. É idolatria. E a sua Bíblia diz, e a sua tradição reforça, que os idólatras não entrarão no reino dos céus. Como é que fica isso? A sua Bíblia diz, e a tradição da sua instituição reforça, que os idólatras não entrarão no reino dos céus. E você ignorando aquilo que a Bíblia diz, você não está sendo idólatra? Você é o único que vai ser idólatra e vai escapar dessa condenação? Há muito ensinamento equivocado sendo ensinado e as pessoas preferem pisar em pérolas e rejeitar o conhecimento que a liberta em detrimento desse apego idolátrico. Ora, os instituídos, como líder nessas instituições, têm se dado bem em cima de você, tanto o instituído quanto a instituição. E eu espero que você não os culpe por isso, porque se existe um culpado em meio a tudo isso, o culpado é você que abraçou de maneira idólatra a Bíblia como uma palavra de Deus, rejeitando o conhecimento e as informações nela contidas. Muitos fatos que estão ali provavelmente foram frutos da imaginação das pessoas que foram acrescentando as histórias contadas de pai para filho. Se, num espaço curto de tempo, eles conseguiram descredibilizar o nascimento de Jesus, errando o seu nascimento em 12 anos, devemos nós acreditar que aquela genealogia passada de boca de pai para filho durante mais de 2000 anos é uma genealogia genuína? É, no mínimo, mais uma expressão de incoerência e idolatria acreditar nisso. Não quero tirar a convicção daqueles que acreditam que a sua instituição está conduzindo eles para o céu, da maneira como ela o tem conduzido, mas também não quero deixar na incerteza, na insegurança, aqueles que dentro de si já têm aquele sentimento, aquela convicção, aquela percepção que o que está sendo ministrado a ele não bate com o que está registrado ali na Escritura, a respeito dos fatos, a respeito da história, e até que ponto que as histórias ali contidas são realmente reais, são realmente verdadeiras. Vou deixando aqui um forte abraço para você, eu te desejo graça e eu te desejo paz. Eu quero que esse vídeo possa te ajudar de alguma maneira. E você que está aí convicto que a sua instituição está te levando para o céu, eu não quero que esse vídeo te atrapalhe, ok? Um forte abraço.